Hoje nós vamos falar sobre o segundo tema desta série de mensagens no livro de Eclesiastes. Começamos na semana passada, dando início a esse texto, conhecendo, no caso, este livro. E hoje, com a permissão do nosso Deus, nós vamos adentrar na segunda mensagem. Tá? O texto de hoje é um texto um pouco extenso, um pouco mais longo do que o da semana passada, mas é para que possamos entender este contexto. E você vai poder acompanhar aí a leitura. Eu peço também à nossa irmã Deise que, à medida que eu estiver também expondo aqui a mensagem, quando eu fizer menção dos versículos, que você consiga também aí estar voltando a transparência, o slide, para que o pessoal também possa acompanhar aqui na tela, tá? Os textos, para que a gente não precise buscar lá na Bíblia rapidinho e ali fica bem mais fácil. O tema de hoje é este: o interesse pelo sentido da vida. Tá? Então, esta é a nossa segunda temática. Na semana passada, nós falamos sobre que sem Deus o homem não tem nenhuma perspectiva. Sem Deus ele está perdido, a vida é vazia. E vou voltar a explicar um pouco mais aí o objetivo de Salomão ao escrever este livro. Então, hoje o nosso texto começa no capítulo 1, no verso 12, e vai até o verso 26 do capítulo 2. Tá? Então é um bloco um pouco extenso. Eu queria pedir a sua paciência. A nossa irmã Alda orou e rogamos para que Deus nos use para o louvor da sua glória. A experiência do pregador. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que é falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muitos enfados, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Disse comigo: vamos, eu provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros, e de reis e de províncias. Provei-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandecei-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim. Em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma,
pois eu que alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com as fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e corria atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece aos estultos, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte morre o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que se afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E que pode dizer se será sábio ou o estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho do sol, como que se me afadiga debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Na semana passada, nós vimos a título de introdução a força do materialismo e também do consumismo em pleno século XXI. Vimos como que as pessoas elas estão assim envolvidas nesta luta ferrenha para a aquisição de bens materiais. As pessoas não estão satisfeitas com o que têm, com o que possuem. Se tem uma casa, querem uma casa maior, querem uma casa melhor. Se tem um carro, querem um carro melhor, um carro maior, um carro mais caro, e assim por diante. E quando você olha para a televisão, você também se depara com comerciais, com anúncios, e que eles são chamativos, atrativos, e fazem com que você, sem que você perceba, você comece a comprar, a consumir, a gastar,
até o que não tem. Imagine agora, imagine, de repente, lançam uma geladeira, né, da última geração. Bonita, grande, espaçosa, um pouco mais larga do que a que você tem na sua casa. Pode ser que a sua geladeira também seja de última geração, mas já lançaram uma outra de última geração, da última geração. Então você percebeu que a sua está ultrapassada. Mas ela custa um pouco mais caro. Aí você fala, marido, eu queria ganhar aquela geladeira. Aí o cara vai se empenhar para comprar aquela geladeira, e aí você vai ter 2 geladeiras em casa. Eu pergunto, para quê? Só para dizer para a vizinha que eu tenho uma geladeira nova, né, de última geração. O consumismo faz com que você venha comprar, adquirir, sem precisar. Roupas, da mesma forma. E as pessoas também com isso trabalham, se afadigam cada vez mais para que possam ter um estilo de vida um pouco melhor. No texto dessa noite, o nosso autor do livro de Eclesiastes, eu creio que foi Salomão, disse a vocês, embora alguns não creem que foi ele, foi uma outra pessoa que se fez passar por ele, mas eu creio que foi Salomão realmente quem escreveu este livro. E o objetivo dele, o pregador, é encorajar o povo de Israel a encontrar a alegria nas dádivas diárias de Deus. A ser realmente um povo feliz, em comer, beber e trabalhar. Lembre-se que Salomão ele está escrevendo esse livro numa perspectiva horizontal, ou seja, de uma vida sem Deus. Tudo que ele aqui está analisando porque foi o tempo que ele passou longe de Deus. Então ele procura nos mostrar o que é a vida sem Deus, o que é você ter sonhos, o que é você ter um bom trabalho sem Deus. Então, tudo isto ele analisa nesta perspectiva, porque se você não fizer isto, você vai ler esse livro e vai achar que Salomão foi um maluco, e que esse livro nem deveria constar aqui na Bíblia. Então, ele faz isto para contrapor os interesses permanentes dos israelitas de um mundo geral, no qual o pessoal está também preocupado já com a questão econômica, o avanço da economia, porque antigamente o povo de Israel, quando plantava, orava a Deus e pedia a Deus, né, para que tivesse uma boa colheita. Mas agora, com o avanço da economia, a preocupação é olhar para o mercado financeiro, em investir, e não querer investir em trabalhar e ter um emprego melhor. Deus não está mais para o povo nesse negócio. E Salomão teve toda essa experiência, não só passou por isto, mas também conheceu pessoas que levaram esse estilo de vida. Então ele não quer que você e eu venhamos a passar por isto, razão pela qual Deus permitiu que este livro ficasse aqui registrado, para que lendo-o, pudéssemos olhar para ele, dele extrair experiências, lições importantes para a nossa vida. Portanto, o que Salomão então quer fazer aqui é encorajar, ou seja, para você não adiar, não deixar para amanhã, para você desfrutar do melhor do seu trabalho. Porque observem bem que a nossa vida é assim. Nós trabalhamos para o futuro, para se aposentar e depois de se aposentar, gozar da aposentadoria. E muitos fazem planos de terem uma aposentadoria gorda, boa, que lhe dê toda a tranquilidade. E aí, quando ela chega, ela traz também consigo a decepção, porque você calculou uma coisa e veio outra. E aí você deixou de curtir a vida todo aquele tempo para passar a curtir só após se aposentar. O que Salomão quer nos mostrar aqui é o seguinte: olha, não deixe para aproveitar a vida no futuro. Não deixe para se alegrar no seu trabalho amanhã ou depois. Procure viver a vida hoje, mas lembre-se, viva esta vida na presença do Senhor. Tenha Deus como seu objetivo, tenha Deus presente na sua vida, no seu projeto, nos seus ideais. Não tente levar a vida sem Deus. Ao fazer isto, ao procurar então orientar aí o seu povo, ele vai então nos mostrar que você pode ser feliz nessa vida trabalhando,
Embora você vai perceber que no começo ele vai ver o trabalho como um tédio, como uma coisa terrível, mas lembre-se, esta é a visão de um homem, numa perspectiva horizontal, debaixo desse sol. Aliás, a expressão debaixo desse sol, já falei com você, significa sem Deus. Então, sem Deus, tudo é vaidade. Então, Salomão vai procurar olhar para esses aspectos, para esse texto que ele acabou de nos escrever, mostrando-nos os resultados negativos pelo sentido da vida. Ou seja, se você não aprender a olhar a vida de uma forma correta, você pode se perder. Então, eu quero nesse instante abordar com vocês essa temática, o interesse pelo sentido da vida e vendo resultados negativos pelo sentido da vida. Vaidade é correr atrás do vento. Observe que Salomão, ele começa aí no verso 12 e diz: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. A ideia aqui é para dissipar qualquer dúvida de quem é o autor do livro. Então, ele já diz: olha, eu sou Salomão. Embora ele fale aqui que era rei de Israel, mas não diz que eu sou Salomão, o meu pai, Davi, como diz no verso 1, o meu avô, os meus irmãos, os meus filhos. Então aqui deixa claro, eu, o pregador, que aliás o pregador na língua hebraica, que significa o correlete, que significa aquele que reúne as pessoas para falar, para transmitir. Então, a ideia aqui de Eclesiastes é que Salomão ele está numa assembleia, que vem também de Eclesiastes, eclesia, igreja, reunião de pessoas. Então, a ideia é que ele está reunido, instruindo as pessoas. Essa que é a ideia aqui do livro. Verso 13, diz ele: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Ele começa com a busca pela sabedoria. Ele diz, olha, a busca pela sabedoria para ele, numa perspectiva horizontal, é trabalho enfadonho. E veja a resposta que ele dá aqui no verso 14, diz o seguinte: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento. A conclusão que Salomão chega é que tudo é fútil, tudo é inútil, tudo é vapor. Ou seja, olha, não vale a pena você trabalhar, não vale a pena você ter riquezas, coisas boas, porque tudo isto é vaidade. Ele vai confirmar a sua tese aqui no verso 15, diz o seguinte: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Esta é a ideia dele. Ou seja, olha, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Olha, nasceu assim, vai viver assim. Aí você vê como que é a visão do homem sem Deus. Diz, olha, se o que é torto não se endireita, não tem jeito. Mas quando você vai analisar a vida do Senhor Jesus, o seu ministério, você vai ver que Jesus Cristo, ele realizou milagres. Ele abriu os olhos, ele fez paralítico andar. Ele fez maravilhas. Então, o que é torto na palavra de Deus, na pessoa do seu único filho, o Senhor Jesus, pode sim se endireitar, mas aquele que está longe de Deus, para ele não tem jeito, não tem como você consertar praticamente nada. Então, ao dizer que aquilo que é torto não se pode endireitar, ele dá a entender que não se pode mudar o mundo, ou seja, a sabedoria não pode endireitar o que é torto. Para ele, ninguém pode endireitar, consertar praticamente nada. Veja o que ele disse aqui no capítulo 7. Mais tarde, um pouco mais, a gente vai chegar lá depois, aqui em Eclesiastes 7. Vejam aí o verso 13. Eclesiastes 7, 13. Diz o seguinte:
atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Aqui já mudou. Lá atrás ele afirmou, olha, o que é torto não tem como endireitar. E aqui ele diz, olha, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Qual é a resposta? Ninguém. Ninguém pode endireitar. Mateus 6, 27 diz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, aumentar um palmo na sua vida? Não tem como. A ideia é que é o seguinte, olha, se você tem hoje 1,5 m, se acostume com isso. Não tem como você aumentar mais um palmo, 10 centímetros, 20 centímetros. Vai ser assim, até o fim da vida. Então se acostume com isso. Mas tem gente que não se acostumou e faz de tudo, né? Tratamento para esticar os ossos. Alguns conseguem esticar 5 centímetros. Mas olha, se acostume com isso, amigo. Não tem como endireitar. Tentar entender a diferença entre a sabedoria e a loucura também é trabalho enfadonho, diz Salomão. Olha, não tente entender a sabedoria e a loucura. Isso é um trabalho enfadonho, cansativo. Irmãos, pensem bem, olha que Salomão foi o cara mais inteligente da face da terra. Não houve ninguém igual a ele, nem haverá. Você pode pensar hoje aí no cara inteligente, um Einstein e tudo mais, mas não chega nem sequer aos pés de Salomão. Então diz ele que tentar entender a diferença entre sabedoria e a loucura é trabalho enfadonho. Veja aí nos versos 16 e 17. Veja aí, diz ele, apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Vou voltar ao que 16. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Diz, olha, não conheci em Jerusalém nenhum homem inteligente tanto quanto eu. Ou seja, olha, só eu existia. Não havia mais ninguém. Eu acho que isso é muita pretensão. Tudo bem, pode ser que realmente Salomão, a gente sabe que ele foi um homem inteligente da face da terra. Mas ele aqui está sendo muito pretensioso. Diz, olha, eu tentei usar a minha inteligência, a minha sabedoria, para entender a loucura. Eu não consegui, eu vi que tudo isto aí é vaidade. Sabe por quê? Veja aí o que diz no verso 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Isso porque Salomão experimentou isso na sua vida. Mas nós sabemos que hoje isso não se aplica. Porque as pessoas estão estudando cada vez mais e chegam à conclusão de que não sabe. Eu só sei que nada sei. E Salomão diz, olha, eu tentei entender essa coisa todinha com o meu cabedal de conhecimento, mas olha, foi loucura. Tudo isso aí ele é vaidade. Então, são aspectos negativos que ele até então está nos apresentando. Sabe por quê, irmãos? Porque sem Deus não há prazer debaixo desse sol. Não há, de forma alguma. Então ele tenta encontrar sentido para a vida com a busca do prazer. Já que eu não consigo encontrar na sabedoria e nem também na loucura, então eu vou me arriscar agora no prazer. Então ele acha que se jogando no prazer, no mundo em si, ele vai encontrar resposta para as suas indagações. E você vai perceber que a partir do capítulo 2, do verso 1, diz lá, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me com tudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida.
Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Salomão, ele está conversando consigo mesmo. É um colóquio, né? Um colóquio, mas nesse colóquio é ele que está do outro lado, e os dois estão então conversando, dizendo, vem comigo, ou seja, ele mesmo se convidando, vem comigo. Tá? E observe aí que ele vai querer apresentar, encontrar algo novo para o sentido da vida. E ele vai provar de tudo nesta vida, de tudo. Tudo que você possa imaginar, ele vai provar nesta vida. O verso 1, quando diz lá, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso é vaidade. Esse verbo provar, que está aí no verso 1 do capítulo 2, significa o desejo de querer aprender algo novo por experiência própria. Provar significa a tendência, a vontade de querer aprender algo novo por experiência própria. Ou seja, ninguém vai me ensinar. Eu vou aprender tudo sozinho. Essa é a intenção de Salomão. Alegria mostra que ele quer experimentar o prazer da vida. Eu vou experimentar a vida no seu grau mais elevado. Ou seja, vou fazer de tudo. Para ele, o céu talvez seria o limite. Então Salomão foi um homem que ele se lançou totalmente aí à loucura. E quando ele diz aí, ainda no verso 1, disse comigo, vamos, eu te provarei. Esse eu aí, que é o eu enfático, ele transmite um forte senso de egoísmo que envolve a busca pelo prazer e pelo egocentrismo. Se você observar, Salomão vai começar a deixar transparecer o seu ego. Ele vai decidir fazer de sua felicidade o propósito principal da vida. Ou seja, você tem que ser feliz, porque se você é feliz, você não vai se preocupar com mais nada. Ou seja, ele quer viver para si mesmo, ao invés de viver para Deus. Ele não está preocupado em viver para Deus. Ele não está preocupado em fazer coisas para Deus. Ele não está nem aí. Se você observar, no verso 4 do capítulo 2, diz o seguinte, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardim e pomares para mim, e nesses plantei árvore frutífera de toda a espécie. A ideia aqui é que Salomão estava construindo ou reconstruindo um jardim do Éden. Aquele jardim que o primeiro Adão perdeu, que com o pecado ele foi expulso. E Deus, quando criou os céus e a terra, esse jardim no qual ele colocou o homem e a mulher, eles tinham de tudo, tudo bom e do melhor. Era um jardim lindo, uma coisa incrível. E o que acontece é que Salomão, com toda a sua riqueza, ele vai tentar reconstruir esse jardim para ele. Ele quer viver realmente nesse paraíso, mas só dele. Você pode perceber que Deus não faz parte, a princípio, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus ideais. O rei Salomão, irmãos e amigos, ele exibe um estilo de vida invejável. Isso temos que reconhecer. Você não gostaria de invejar esse homem, de ter tudo bom e do melhor, de poder comprar o que você quisesse? Chegar numa loja, quanto é isso aí? É tanto, eu quero. Essa casa, quanto que custa? É tanto, eu quero. Esse carro é tanto, eu quero. E andar, até quem sabe, numa simplicidade da vida, mas de poder, assim, então, ter tudo bom e do melhor. Quanto mais possuímos, mais infelizes ficamos, pois sabemos que jamais seremos capazes de ter tudo que queremos. Não podemos ter tudo nesta vida. Deus não nos dá tudo.
mas Deus nos dá o suficiente. Mas eu sei que a gente pode fazer muita coisa em Deus, porque o próprio apóstolo Paulo chegou a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Mas não tudo posso ter. Deus não nos dá tudo o que queremos, mas com certeza nos dá aquilo que nós necessitamos. E é aí que nós temos que aprender a olhar para a vida. Você não precisa ser tão rico como Salomão para experimentar um hedonismo como sentido. O hedonismo é esse amor pelo mundo. Está pegado a este mundo com tudo o que ele tem. Você não precisa ser Salomão para ter isso. Sabe por quê? No Senhor há prazeres e alegria. Veja aí no Salmo 16, no verso 11. No Senhor há prazeres e alegria. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. A conclusão do pregador de que a busca pelo prazer é fútil. Vai dizer, olha, buscar o prazer. Ele buscou o prazer, mas vai mostrar que nem no prazer, na sua vida de bagunça, ele conseguiu encontrar o que estava procurando. Ele experimentou sucessivamente o prazer do vinho, porque ele plantou vinha para si, porque como rei, ele tinha que garantir o bom vinho, então ele plantou vinhas para si. Tá? Ele realizou grandes obras de arte também. Foi um homem muito dado ao sexo. Salomão teve muitas mulheres. Muitas mulheres. Diz a Bíblia que no total de 1000. Agora imagine um cabra ter mais de 1000 mulheres. Se para sustentar uma está difícil, irmãos. Imagine 1000. Ah, mas ele era rei. Tudo bem que ele era rei. Só que Salomão, ele contraria a palavra do Senhor. Este homem que pediu a Deus sabedoria para conduzir o povo de Deus, agora está permitindo que essa sabedoria o leve para o abismo. Se você observar a lista dos prazeres atendidos de Salomão, começa aí no verso 3 do capítulo 2 e vai até o verso 8. E se você observar ainda, é uma lista egoísta de consumismo, tudo para mim. Para mim se destaca do verso 3 até o verso 8. Ele não fez nada para Deus. E o mundo também é assim. As pessoas estão construindo, comprando, tudo mais, mas tudo para si, nada para Deus. Ninguém pensa em Deus. A conclusão que ele chega desse seu egocentrismo está aí nos versos 9 até o verso 11. Depois de dizer que ele comprou servos, comprou nascidos em casa, bois, ovelhas, mais do que toda pessoa da sua época, diz o verso 9. Engrandecei-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Ou seja, eu não neguei nada ao meu coração, ao desejo, o que eu imaginei, o que eu desejei, eu tive tudo, tudo. E Salomão teve mesmo. Comprou tudo, e ele pôde comprar. E aí no verso 11 diz o seguinte: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. É tudo vaidade, diz Salomão. Mas eu aproveitei a vida. E a pergunta que se faz é: qual o proveito
em ser sábio? Há algum proveito nesta vida em ser sábio? E esta, irmãos e amigos, é a pergunta que Salomão vai responder após comparar a vida do sábio e a do tolo. E a conclusão que ele chega o decepciona ao saber que ambos vão para o mesmo lugar. Vejam aí, a partir do verso 12, diz ele: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a astutícia. Que fará o homem que seguir o rei, ou mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos, pelo que disse eu comigo. Como acontece ao astuto, assim me sucede a mim, porque, pois, busquei eu mais sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do astuto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o astuto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Esta é a pergunta que Salomão faz. Qual o proveito de ser sábio? Vale a pena ser sábio? Vale a pena ser inteligente? E ele vai responder. Ele vai responder após comparar a vida do sábio, do inteligente com o tolo. E a conclusão que chega o decepciona profundamente. Ou seja, não encontramos sentido para a vida pela sabedoria. Você pode ser a pessoa mais inteligente deste mundo, mas você não vai encontrar sentido para a vida na sua inteligência, na sua capacidade. Não encontramos o valor durável para a vida na busca pelo prazer. O prazer, sem Deus, você não vai encontrar também resposta para a vida. Mas Salomão descobriu que não há vantagem alguma em ser sábio em contraste com o ser tolo. Ele pensou, olha, o ser inteligente tem vantagens do que aquele que não é inteligente. E chegou a entender que não há benefícios duráveis em ajuntar posses, em ajuntar riquezas para si. E diante disso, irmãos e amigos, eu pergunto, e aí? E aí? Existe algum proveito em viver neste mundo na perspectiva do pregador? Existe algum proveito? E a resposta é sim, existe. Existe. Ele vai dar conselhos positivos para encontrar o sentido da vida. Primeiro, conselhos negativos e agora positivos para você encontrar o sentido da vida. Ele começa a partir aí do verso 12, que vai até o verso 24, a dizer que nada há melhor para o homem. Nada há melhor para o homem. Salomão, eu mostrei para vocês que o seu objetivo é fazer com que Israel volte o seu pensamento para Deus, que passe a ver a vida na perspectiva de Deus. E aí do verso 12 até o verso 17, que a gente acabou de explicar, ele discorre sobre os benefícios da sabedoria, sobre a loucura, que inclui um provérbio da confirmação que está aí no verso 14, quando ele diz: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. No verso 14, quando ele apresenta a diferença entre sabedoria e trevas, ao afirmar que os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda nas trevas ou em trevas, ele quer dar a entender que o valor da sabedoria não deve ser simplesmente no fato de fornecer luz,
mas também ao fato de capacitar a pessoa a ver. Ou seja, diz ele, o verdadeiro sábio é aquele que enxerga a vida. É aquele que consegue ver a diferença das coisas. Este é o verdadeiro sábio, não aquele que começa a esbanjar conhecimento para as pessoas. Então ele se vê nessa situação porque ele foi assim. E ele vê então que ele foi um tolo. Porque ele deixou de andar na luz da verdade para tentar dar conselhos que não estavam pautados naquilo que Deus queria que ele assim então o fizesse. A sabedoria dá visão e não só iluminação. Visão é o que todos nós precisamos. Não adianta a pessoa ser uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, se não tem visão. O autor George Burnham, ele lançou um livro bem antigo chamado O Poder da Visão, e depois lançou outro chamado Transformando a Visão em Ação. Mas no primeiro livro ele vai definir visão e diz mais ou menos assim, que a visão é uma imagem clara de um futuro preferível dada por Deus aos seus servos escolhidos. Visão é uma imagem clara de um futuro preferível dada por Deus aos seus servos escolhidos, com base numa verdadeira compreensão das coisas, da realidade ao seu redor. Portanto, a visão correta é aquela que Deus dá, que capacita aos seus servos. E ela vale muito mais do que a sabedoria. Porque a pessoa vai aprender a olhar e enxergar bem a vida. O sábio, diz ele, tem olhos na cabeça. Significa que ele consegue ver o que está fazendo e para onde está indo. Isso quer dizer, irmãos, que ele tem uma percepção útil da vida. E parece que aqui começa a haver uma mudança de pensamento em Salomão. Parece que ele está começando a voltar para Deus, ou quem sabe a se converter, a se tornar, a voltar a ser um crente, ou sei lá, a ser um crente, porque ele começa a mudar o seu pensamento, que ele é assim, poxa, legal, o cara tem uma ideia muito boa, gostei do que ele falou aqui. Mas não se engane. Não se engane. Não se esqueça que ele está apontando tudo isto numa perspectiva horizontal, sem Deus. Portanto, o tolo para ele é aquele que anda nas trevas, que não enxerga um palmo à sua frente. A questão da sabedoria sempre esteve presente na vida de Salomão. Veja, por exemplo, que quando ele fez o pedido a Deus, se lembra quando ele foi consagrar o templo, e ele, na sua primeira oração no templo, Deus falou com ele, Salomão, pede-me o que você quiser que eu te darei. Imagine esse momento, você numa oração lá na sua casa, no seu quarto, à noite, sei lá, em algum canto, dirigindo, e aí você então fala com Deus em oração, encosta o carro e fala com Deus, Deus, eu estou assim, estou assado. Ele fala, meu servo, minha serva, pede o que você quiser que eu vou te conceder neste exato momento. O que você pediria para Deus? Eu quero crer que muitas coisas iriam passar na sua mente. Um filme, pede aquilo outro. Você não queria comprar uma casa lá na praia? Pede. Você não queria comprar aquele carro de 350 mil reais? Pede. Você não queria ter uma conta no banco para você poder viajar pelo mundo afora? Pede. Você não queria também ver o fim dos seus inimigos? Pede. Você não queria ter um harém para você cheio de mulheres? Pede. Pede-me o que você quiser que eu te darei. E aí você vai perguntar, mas Senhor, eu vou pedir. Pode pedir. Mas Deus, o Senhor vai dar mesmo? Pede. Pede, Salomão. Eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Salomão, o que eu iria pedir, irmãos? Eu não sei o que eu iria pedir. E aí você vê que Salomão, na sua simplicidade, ele diz, Senhor, dá-me um coração entendido, para que eu possa conduzir este povo. Pois quem poderá conduzir esse teu grande povo sem sabedoria? E aí vem de Deus a resposta, Salomão, tendo em vista que você não pediu para si riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos,
eu vou te tornar o cabra mais inteligente da face da terra. Até o que você não pediu, eu vou te conceder. E realmente não houve ninguém mais inteligente do que Salomão. Por isso que Salomão vê a sabedoria como algo incrível. Por exemplo, em Provérbios, livro que ele escreveu por volta dos seus 40 anos, mais ou menos, aí, em plena comunhão com o Senhor, né? Dedicado a Deus, ele escreveu: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10, verso 1. Ele vai um pouco mais além, em Provérbios 10, no verso 8, diz o seguinte: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Tudo sobre sabedoria, tudo sobre inteligência. Ele diz: eu entendi que o mesmo sucede a ambos. Ambos vão para o mesmo lugar. Salomão reconhece que a morte é o grande igualador de tudo. E ninguém foge da morte. Veja aí, no verso 16, diz ele: pois tanto o sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Diz ele, morre o sábio, e da mesma sorte morre o tolo. Os dois morrem. A morte é o grande nivelador. Se a morte é o grande nivelador, por quanto? Qual a vantagem, então, de ser sábio? Diz ele: nenhuma. Porque quem é sábio na morte, a sabedoria, você não transfere. Você não deixa como herança. Já pensou se fosse possível deixar para alguém a herança da inteligência, a capacidade da pessoa? Seria muito bom. Diz o salmista: porquanto vê-se, morrem os sábios e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Eles morrem e deixam tudo por aí. Já viu alguém carregar os seus bens quando morre? Não, ninguém morre, ninguém leva nada. Alexandre o Grande estava doente já nos seus últimos dias de vida. Ele mandou chamar os médicos. E o pessoal: mas para que, se você não tem mais jeito, meu pai? Chame, por favor, os médicos. E tem mais: e eu quero também que na minha morte os médicos me acompanhem o meu funeral. Quero também que vocês peguem todos os meus bens, tudo que eu conquistei, joguem tudo no caminho, na estrada. E outra coisa, eu também quero que no meu caixão, que os meus braços fiquem lá de fora. Não sei como mais, pessoal. A pessoa: mas para que isso? Ele explicou: eu quero que os médicos estejam presentes no meu funeral, para mostrar para eles que quem tem a última palavra de vida é Deus. Que os meus bens sejam lançados no caminho, para mostrar para as pessoas que tudo quanto nós conquistamos nessa vida, fica tudo aqui. E tem mais: com meus braços lá de fora do caixão, com a mão balançando, para dizer que de mãos vazias a gente veio para esse mundo, e de mãos vazias a gente sai dele. Não leva nada. Nem sequer uma moedinha. Nada. Se alguém jogar uma moedinha no caixão de alguém lá, ela vai ficar ali. Ele não vai levar aquela moedinha para atravessar o rio, não. Isso é bobagem. Isso não existe. Isso não existe. Salomão, ele encara a realidade da morte e a inutilidade da sabedoria e de todos os bens adquiridos. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, ele afirmou que a vida deixa de ter sentido no momento em que você perde a ilusão de ser eterno. Quando você descobre que você não é eterno, diz ele, aí a vida perde o sentido. Aí ele diz: por isso a vida é uma náusea. Não vale a pena viver. Da mesma forma também pensava a sua namorada, Simone de Beauvoir. Da mesma forma. O cientista Woody Allen disse:
Não quero alcançar a imortalidade. Não quero. Por meio do meu trabalho. Não quero alcançar a imortalidade por meio do meu trabalho. Quero alcançá-la não morrendo. Louco. O mundo está cheio de pessoas loucas. Ninguém viverá eternamente. A morte é uma grande realidade e a pergunta é: quem se lembrará de nós quando não estivermos mais aqui? Esta foi a preocupação de Salomão. Eu vou morrer. E a partir daí, o que vai ser de mim? Nada. Você vai simplesmente cair no esquecimento. E as minhas riquezas, a minha sabedoria, o que vai acontecer? Simplesmente vai tudo morrer com você, Salomão. Não tem jeito. Certa ocasião, Alexandre o Grande, ele aprendeu essa dura lição sobre a morte de forma dramática, quando ele encontrou o seu amigo filósofo Diógenes. Ele estava sozinho num campo, contemplando intensamente uma pilha de ossos que estavam sequíssimos. Não satisfeito, Alexandre o Grande perguntou o que ele estava fazendo, ao que Diógenes respondeu: estou procurando os ossos do seu pai Filipe, mas não consigo distingui-los dos ossos dos escravos. Não consigo distinguir dos ossos dos escravos. Meu amigo, meu irmão e minha irmã, sabe de uma coisa? Não importa se somos ricos ou pobres, a morte colocará um fim em qualquer vantagem que possamos ter nesta vida. Tudo fica aqui. O verso 17 expressa o ódio de Salomão pela vida e conclui: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Dá a entender que ele está caindo no desespero, a ponto de odiar a própria vida. A vida sem Deus leva o homem ao desespero, e é justamente isto que Salomão quer nos mostrar aqui. Sem Deus, a sua vida é um desespero. O filósofo Voltaire disse numa carta em que ele enviara a um amigo, diz ele: odeio a vida, mas tenho medo de morrer. Odeio a vida, mas tenho medo de morrer. O medo de Salomão não era apenas pelo fato de morrer, mas sim o de perder toda a sua sabedoria em consequência da morte. E por isso ele odiava a vida. Dizia: a vida não vale a pena. É uma desgraça. Você se esforça, se torna uma pessoa importante, uma pessoa rica, e quando morre, fica tudo por aí. Fica tudo por aí. Talvez você também odeie a vida, mas por outra razão, ou por outras razões. Pelo fato de ser pobre, você odeia a vida. Pelo fato de ser negro, você odeia a vida. Pelo fato de você ter uma dor física, você odeia a vida. Pelo fato de ter alguém na família doente, você odeia a vida. Por não ter dinheiro, você odeia a vida. Das decepções que teve, você odeia a vida. Mas sabe de uma coisa? Enquanto contemplarmos a vida debaixo deste sol, sem Deus, há muitas coisas na vida que podemos odiar. Muitas coisas na vida que podemos odiar. E a pergunta final é: como escapar deste ódio pela vida? O único meio é encontrar uma sabedoria que vem de cima do sol, que vem além do sol. O apóstolo São Paulo nos orienta nas suas epístolas a olharmos mais para o alto e não para as coisas daqui da terra. Ouça o que ele disse: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses 3, 1 a 4 e Efésios 2, 6. O que vemos quando contemplamos a vida deste ponto de vista elevado? Você precisa tentar olhar e ver a vida deste ponto de vista elevado. Além do sol, vemos a perfeição de toda a sabedoria, que é Jesus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2, de 1 a 3, estão ocultos. É tentar ver Jesus Cristo. É tentar olhar para a glória, é tentar olhar e ver o Cristo ressurreto. Gostaria, pois, que soubesses que quão grande luta, diz o apóstolo Paulo, venho mantendo por vós, pelos laodicenses, porquanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles também, toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Jesus veio a este mundo com toda a sua sabedoria, morreu, ressuscitou e continua sendo inteligente e sábio. Para mostrar que a morte daquele que confia em Deus, que entregou o coração a Ele, não é o fim. O breve catecismo, na pergunta 28, indaga em que consiste a exaltação de Cristo. E vem a resposta: a exaltação de Cristo consiste em Ele ressurgir dos mortos ao terceiro dia, em subir ao céu e em estar sentado à mão direita de Deus Pai, em vir para julgar o mundo no último dia. Ele vai voltar. Por isso, o túmulo não é o fim para aquele que confia em Deus. Não tenha medo. Olhe para além do sol. Não tenha medo. Eu termino com o último ponto que diz: não tente encontrar sentido para a vida, diz Salomão, no trabalho. E por que isso? Do verso 18 ao verso 26, Salomão discorre a respeito da inutilidade do trabalho. Diz: olha, não vale a pena trabalhar, diz ele. Você não vai encontrar sentido para a vida no trabalho, porque o trabalho, ele é enfadonho. Aliás, irmãos, a palavra trabalho vem do latim tripalho, significa pau de tortura. Né? Podia ser trabalho, coisa gostosa, coisa maravilhosa de se fazer, dar alegria para as pessoas, mas não, tortura. Deixa a pessoa cada vez mais numa situação difícil. Por isso que as pessoas, a maioria não gosta de trabalhar. E aí o Salomão vai nos mostrar que algumas coisas que estavam preocupando a sua mente. Primeira, deixar toda a sua fortuna para trás. Eu trabalhei, eu fiz meu jardim, eu plantei vinha, eu construí castelo, obra de artes, e agora eu morro, fica tudo para aí. Fica. Não vai levar nada. Se quiser, pode até colocar no caixão, ou fazer, sei lá, você não vai levar nada. Diz ele, vai ficar tudo para aí. Tem mais. E quem não fez nada vai desfrutar da sua fortuna. É. E se não gastar tudo de uma vez só, a pessoa não se esforçou para ter aquilo, de repente ganha toda aquela fortuna, aquela herança sem fazer nenhum esforço, vai torrar tudo. Essa era a preocupação de Salomão. Você se esforça na vida, você trabalha, você ralou, aí você morre, pum, fica tudo para aí. Vão acabar com seus bens, vão acabar com tudo. Deixar tudo que conquistou para outra pessoa desfrutar. Ou seja, ele tem um pensamento egoísta. Ele não está pensando no próximo, está tão somente pensando em si mesmo. Do início ao fim, a vida é um trabalho cansativo, com pouco ou nenhum resultado, diz Salomão. E aí me faz lembrar aquela música de Ed Mota, Vamos Dançar. Talvez assim pelo título você não saiba, não se lembre, né? Mas quando diz, eu não nasci para trabalho, eu não nasci para sofrer. Eu percebi que a vida é muito mais que vencer. Já dirigi automóveis, já consumi capital, já decidi que o dinheiro não vai pagar a minha paz.
Vamos dançar na rua, lá na rua. Vamos dançar para valer. Vamos dançar enquanto é tempo nos aplicar a viver. Eu não nasci para trabalho. Alguém chegou a dizer certa feita, se eu soubesse, eu queria saber quem foi que inventou o trabalho, que eu iria acabar com essa pessoa, eu ia matar essa pessoa. Deus disse para o homem no jardim do Éden, do suor do teu trabalho você vai comer o pão. Vai comer o pão. Salomão vê a vida, meus irmãos, de uma perspectiva completamente negativa. Diz o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Coríntios, na primeira carta, verso 10, 31, e eu termino com essa leitura, diz ele, portanto, meus irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Você pode se alegrar no seu trabalho. Você pode ter uma vida tranquila. Mas tenha Deus sempre em primeiro plano. Lembre do propósito, do fim principal do homem, quando pergunta o catecismo na sua primeira questão. Qual é o fim principal do homem? Qual é? O fim principal do homem é gozar a Deus e adorá-lo para sempre. Este é o fim principal. Você pode servir a Deus e também adorá-lo no seu trabalho. Ah, mas pastor, o senhor não conhece o meu trabalho. É o pior trabalho que você possa imaginar. Eu também já tive trabalho ruim nessa vida. Não ruim. Porque trabalho que Deus dá ao ser humano não é trabalho ruim. Eu já fui servente de obra. Eu já cavei buraco. Eu já fiz concreto. Já carreguei mais de 100 sacos de cimento na cabeça. Entendeu? Já fiz muita coisa. E aí quando você vê alguém que ralou tanto, às vezes, mas por que aquela pessoa fez para ter o que tem hoje em dia? Você não sabe o que aquela pessoa fez na vida. Você não sabe o que ela fez para conquistar. Das noites que ela ficou sem dormir, estudando, ralando, pegando às vezes o trem lotado, o ônibus lotado, ou talvez indo a pé de casa para a estação, ou para pegar um ônibus. Ralou tanto e conquistou a coisa na vida. Nós nascemos sim para o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem e glorifica a Deus. Não veja a vida de uma forma negativa, porque esta é a vida que Deus nos deu. Se você acha que não está feliz no seu trabalho, fale com Deus. Senhor, me ajude para que eu venha melhorar de situação. Eu não quero praguejar no que eu faço aqui, mas se o Senhor puder me ajudar a melhorar de vida, me ajude. Então, aprenda a pedir a Deus o melhor para a sua vida. E com certeza, Deus te dará o melhor. Ele quer o melhor para os seus filhos. Então, vamos trabalhar. Somos servos de Deus. E o mestre seguir no caminho do céu, com o seu bom conselho, o vigor renovar, e diligente fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. A nossa vida de trabalho, mas trabalho que glorifica e que exalta a Deus. Deus te abençoe. Não veja a vida de uma forma negativa. Lembre-se que Salomão está vendo a vida numa perspectiva horizontal, debaixo desse sol. Tente enxergar a vida além do sol. E ao fazer isto, você vai enxergar o sol da justiça, que é Jesus Cristo. E que Ele te abençoe. Que te dê uma semana abençoada e abençoadora. E que você não veja a vida como vaidade, como uma coisa inútil, sem sentido, como vapor. Mas a vida, como Deus te deu, assim também como o seu trabalho. Vamos louvar.